Seja para sempre louvado nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Esta é a Rádio Vaticano, juntamente com Vatican Media e Vatican News, que passam a transmitir diretamente dos estúdios do Vaticano em Roma a Santa Missa na Esplanada de Saurimo, em Angola. Santa Missa precisada pelo Papa Leão XIV no âmbito da sua terceira viagem apostólica. Viagem que compreende Argélia, Camarões, Angola e Guiné Equatorial. Podemos dizer uma visita de 10 dias à África, de 3 a 23 deste mês de abril. Nos estúdios hoje convosco, Bernardo Suati, que vos dá as melhores boas-vindas e dá as boas-vindas a todos os amigos e amigas que nos acompanham sintonizados através do canal YouTube da Rádio Vaticano, por onda curta, via satélite, rádio e através das várias plataformas nos diferentes países e comunidades de expressão portuguesa no mundo. Estou a pensar nas amigas e amigos sintonizados através das rádios e canais de televisão em Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. E muito particularmente estão sintonizados nesta Santa Missa e que queremos saudar tantos amigos de São Tomé e Príncipe, África. Os amigos da Rádio Aliança Brasil, Rádio Fé e Luz Campinas, São Paulo, da Web TV Tropicana e da Rádio e Televisão IWTN e muitos outros mais. Uma saudação, pois, a todos vós e bom acompanhamento desta Santa Missa aqui na Esplanada de Saurimo, em Angola. Recordamos que Angola é a terceira e penúltima etapa desta terceira viagem apostólica do Papa Leão XIV ao continente africano. Já esteve na Argélia, já esteve nos Camarões e agora estamos no terceiro dia da sua visita a Angola. Como de costume e em sinal de veneração, o Santo Padre, antes do início desta Eucaristia, que, recordo, será da liturgia da segunda-feira da terceira semana da Páscoa, o Santo Padre, dizia eu, em sinal de veneração, incensa o altar, sacrifício e a cruz, que está posicionada ao lado do altar, bem como a imagem de Nossa Senhora, também ela posicionada ao lado do altar. Entretanto, os diferentes grupos corais que estão aqui na Esplanada de Saurimo e a Assembleia de Fiéis, portanto, já se fala pelo menos em 40.000 pessoas só na Esplanada, sem contar os muitos fiéis que acompanham do lado de fora da Esplanada, já entoaram o cântico de entrada desta liturgia, dizia, de segunda-feira da terceira semana da Páscoa. E em breve o Papa vai dar início à missa em nome da Santíssima Trindade com a saudação pascal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes,
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Temos a providência por estes dias que a visita está a decorrer num país de expressão oficial portuguesa. Portanto, não precisamos de traduzir porque não estamos a assistir a um espetáculo, mas estamos a participar na Santa Missa. Portanto, vamos seguir devotamente, como se nós estivéssemos fisicamente presentes aqui na esplanada de Saurimo, e só quando for necessário havemos de dar os comentários e as traduções que se apresentarem como necessárias. Agora está sendo entoado o Senhor tem de piedade de nós, na língua desta região, que é a língua Chokwe. Sempre em língua Chokwe, muito falada aqui nesta região de Angola, na província da Lunda Sul. Está sendo cantado o hino do Glória, que é um hino de louvor, de ação de graças, de gratidão ao Senhor que nos salva, que nos redime. Sempre entoado, recordo, o Senhor tem de piedade de nós, que faz parte do ato penitencial de cada liturgia. No final, o Santo Padre há de rezar aquela oração que se chama coleta, como a palavra sugere. A coleta encerra os ritos iniciais da missa, ou seja, o rito da entrada, a saudação do povo, o ato penitenciar, e o Kyrie e o Glória, e é também o seu culminar, no sentido de que realiza o seu propósito, formar uma Assembleia Eucarística pronta para escutar a palavra de Deus com fé e celebrar dignamente a Eucaristia. Vamos, pois,
acompanhar com sentido vivo de participação e devoção. Oremos. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que abandonando a velha condição do pecado, sigamos os caminhos da vida nova, que nos abristes na celebração das festas pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Após esta oração da colheita, como estávamos a dizer, segue-se agora a liturgia da palavra. Será em breve proclamada a primeira leitura e será também esta proclamada em língua chokwe, tanto tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e fortaleza, fazia grandes prodígios e milagres entre o povo. Entretanto, alguns membros da sinagoga chamada dos Libertos, oriundos de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da Ásia, vieram discutir com Estevão, mas não eram capazes de resistir à sabedoria e ao Espírito Santo com que ele falava. Subornaram então uns homens para afirmarem: ouvimos Estevão proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Provocaram assim a ira do povo, dos anciãos e dos escribas. Depois, surgiram inesperadamente à sua frente. Apoderaram-se dele e levaram-no ao sinédrio, apresentando falsas testemunhas que disseram: este homem não cessa de proferir palavras contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos-lo dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que recebemos de Moisés. Todos os membros do sinédrio tinham os olhos fixos nele. E viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Eram as palavras tiradas da leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 8 a 15. Primeira leitura que foi proclamada em língua chokwe, falada aqui na região da Lunda Sul. Nós, com a salmista e com a Assembleia reunida aqui na esplanada de Saurimo, respondemos à palavra de Deus com o Salmo 118, repetindo: ditosos os que seguem a lei do Senhor.
Ainda que os príncipes conspirem contra mim, o vosso servo meditará os vossos decretos. As vossas ordens são as minhas delícias. E os vossos decretos, meus conselheiros. Todos os que seguem a lei do Senhor. Expus meus caminhos e destes-me ouvidos. Ensinai-me os vossos decretos. Fazei-me compreender o caminho dos vossos preceitos. Para meditar nas vossas maravilhas. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a graça da vossa lei. Escolhi o caminho da verdade e decidi-me pelos vossos juízos. Ditosos os que seguem a lei do Senhor. Foi com este Salmo 118 que respondemos à palavra de Deus tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, que também nos ilumina na liturgia desta segunda-feira da terceira semana da Páscoa, aqui na esplanada de Saurimo, em Angola. Vamos proceder à aclamação do Evangelho, juntamente com a Assembleia aqui reunida. Cantando Aleluia, como estamos a ouvir Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Celebrações solenes, também nesta, o livro dos Evangelhos é levado em procissão solene ao ambão, onde o diácono vai proclamar o Evangelho do dia. Enquanto isso, grupo coral e assembleia, e nós com eles, cantamos Aleluia, aleluia, aleluia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Depois de Jesus ter saciado os 5.000 homens, os seus discípulos viram-no a caminhar sobre as águas. No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar notou que ali só estivera um barco e que Jesus não tinha embarcado com os seus discípulos. Estes tinham partido sozinhos. Entretanto, chegaram outros barcos de Tiberíades, perto do lugar onde eles tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que nem Jesus, nem os seus discípulos estavam ali, subiram todos para os barcos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós procurais-me não porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. Trabalhai não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. A ele é que o Pai, o próprio Deus, marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus consiste em acreditar naquele que ele enviou. Verbum Dominum. Ouvimos proclamar o Evangelho, tirado do capítulo 6 do quarto Evangelho, portanto, o Evangelho segundo São João, versículos 22 a 29. Em que o Senhor diz às multidões: trabalhai não tanto pelo alimento que não dura, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E agora o diácono levou o livro dos Evangelhos ao Santo Padre, com o qual abençoou a multidão dos fiéis. E agora vamos prestar ouvidos à palavra do Papa Leão XIV, que vai pronunciar a homilia.
Em todas as partes do mundo, a Igreja vive como povo que caminha no seguimento de Cristo, nosso irmão e Redentor. Ele, o ressuscitado, ilumina-nos a via para o Pai e santifica-nos com a força do Espírito, para que transformemos o nosso estilo de vida segundo o seu amor. Esta é a boa nova, o Evangelho que corre como sangue nas veias, sustentando-nos ao longo do caminho. Um caminho que hoje me trouxe até aqui, para estar convosco, na alegria e na beleza da nossa Assembleia, reunida em nome de Jesus. Escutamos com o coração aberto a sua palavra de salvação, porque nos faz refletir sobre o motivo e o fim pelos quais seguimos o Senhor. Quando o Filho de Deus se faz homem, realiza gestos eloquentes para manifestar a vontade do Pai. Ilumina as trevas, dando a vista aos cegos. Dá voz aos oprimidos, soltando a língua dos mudos. Sacia a nossa fome de justiça, multiplicando o pão para os pobres e os fracos. Que move falar destas obras, pois-se a procurar de Jesus. Ao mesmo tempo, o Senhor vê o nosso coração, perguntando-nos se o procuramos por gratidão ou por interesse, por cálculo ou por amor. Como efeito, a gente que o seguia diz: vós procurais-me não por terdes visto sinais miraculosos, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. As suas palavras manifestam os projetos de quem não deseja o encontro com uma pessoa, mas o consumo de objetos. A multidão vê Jesus como um instrumento para atingir outros fins. Vê-o como um prestador de serviços. Se ele não lhes desse de comer, os seus gestos e ensinamentos não o interessariam. O mesmo acontece quando a fé autêntica é substituída por um comércio supersticioso, no qual Deus se torna um ídolo que se procura apenas quando nos serve ou enquanto nos serve. Até os mais belos dons do Senhor, que cuida sempre do seu povo, se torna mental uma exigência, um prêmio, uma chantagem, ou são mal compreendidos precisamente porque nos recebe. O relato evangélico faz-nos, portanto, compreender que existem motivos errados para procurar Cristo, sobretudo quando é considerado um guru ou um amuleto da sorte. Também o objetivo que aquela multidão se propõe é inadequado. Não procuram efetivamente um mestre a quem amar, mas um líder a reverenciar por interesse. Bem diferente é a atitude de Jesus para conosco. Ele não rejeita esta procura insincera, mas incentiva a sua conversão. Não manda embora a multidão, mas convida todos a examinar o que palpita no nosso coração. Cristo chama-nos à liberdade. Não quer servos nem clientes, mas procura irmãos e irmãs a quem se dedicar com todo o seu ser.
Para corresponder com fé a este amor, não basta ouvir falar de Jesus. É preciso acolher o sentido das suas palavras. Nem bastar sequer ver o que Jesus faz. É preciso seguir e imitar a sua iniciativa. Quando, no sinal do pão partilhado, vemos a vontade do Salvador, que se dá a si mesmo por nós, então aproximamo-nos do verdadeiro encontro com Jesus, que se torna seguimento, missão e vida. A advertência que o Senhor dirige à multidão transforma-se assim num convite. Trabalhai, não pelo alimento que desaparece, mas pelo alimento que perdura e dá a vida eterna. Com estas palavras, Cristo indica o seu verdadeiro dom para nós. Não nos chama ao desinteresse pelo pão cotidiano, que aliás multiplica em abundância, ensina a pedir na oração. Ele educa-nos a procurar de modo correto o pão da vida, alimenta que nos sustenta para sempre. O desejo da multidão encontra assim uma resposta ainda maior e surpreendente. Jesus não nos dá um alimento que acaba, mas um pão que não nos deixa acabar, porque é alimento de vida eterna. O seu dom ilumina o nosso presente. Com efeito, hoje vemos que muitos desejos das pessoas são frustrados pelos violentos, explorados pelos prepotentes e enganados pela riqueza. Quando a injustiça corrompe os corações, o pão de todos torna-se propriedade de poucos. Perante tais males, Cristo escuta o clamor dos povos e renova a nossa história. Em cada queda levanta-nos, em cada sofrimento conforta-nos, na missão encoraja-nos, tal como o pão vivo que sempre nos dá a Eucaristia. Assim a sua história não tem fim, e por isso mesmo remove o fim, ou seja, a morte da nossa história, que o ressuscitado abre com a força do seu Espírito. Cristo vive, Ele é o nosso Redentor. Este é o Evangelho que partilhamos, fazendo irmãos todos os povos da terra. Este é o anúncio que transforma o pecado em perdão. Esta é a fé que salva a vida. O testemunho pascal, portanto, diz respeito certamente a Cristo, o crucificado que ressuscitou, mas precisamente por isso também nos diz respeito a nós. Nele ganha-vos o anúncio da nossa ressurreição. Não viemos ao mundo para morrer. Não nascemos para nos tornarmos escravos nem da corrupção da carne, nem da corrupção da alma. Toda forma de opressão, violência, exploração e mentira nega a ressurreição de Cristo, dom supremo da nossa liberdade. Na verdade, esta libertação do mal e da morte não acontece apenas no fim dos tempos, mas na história de todos os dias. O que devemos fazer para acolher tal dom? O próprio Evangelho nos ensina. A obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Sim, nós creemos. Hoje, juntos, dizemos-lo com força e gratidão para convosco, Senhor Jesus.
queremos seguir-vos e servir-vos no nosso próximo. A vossa palavra é para nós regra de vida e critério de verdade. Ditosos os que seguem a lei do Senhor. Assim cantamos como salmo. Caríssimos, é o Senhor quem traz a via para esta caminhada, não as nossas urgências, nem as modas do momento. Por isso, seguindo Jesus, o caminho eclesial é sempre um sínodo de ressurreição e da esperança, como afirmava São João Paulo II na sua exortação apostólica para a África. Continuemos nesta sábia direção, com o Evangelho no coração. Tereis coragem diante das dificuldades e desilusões. O caminho que Deus abriu para nós nunca desilude. O Senhor caminha sempre ao nosso lado, para que possamos prosseguir na sua estrada. O próprio Cristo dá orientação e força à caminhada. Uma caminhada que queremos aprender a viver cada vez mais, como deve ser, ou seja, de modo sinodal. Em particular, a Igreja anuncia a boa nova não só através da proclamação da palavra que recebeu do Senhor, mas também mediante o testemunho de vida, pelo qual os discípulos de Cristo dão razão da fé, da esperança e do amor que neles existe. Partilhando a Eucaristia, pão da vida eterna, somos chamados a servir o nosso povo como uma dedicação que levanta de todas as quedas, que reconstrói o que a violência arruína e que partilha com alegria dos vínculos fraternos. Através de nós, a iniciativa da graça divina dá bons frutos, sobretudo nas adversidades, como mostra o exemplo do protomártir Estevão. Caríssimos, o testemunho dos mártires e dos santos encoraja-nos a impelir-nos a um caminho de esperança, de reconciliação e de paz, ao longo do qual o dom de Deus se torna o compromisso do homem na família, na comunidade cristã, na sociedade civil. Percorrendo juntos a luz do Evangelho, a Igreja em Angola cresce segundo aquela fecundidade espiritual que começa na Eucaristia e se prolonga no cuidado integral de cada pessoa e de todo o povo. A vitalidade das vocações que vivenciais e, de modo particular, sinal da correspondência ao dom do Senhor, sempre abundante para quem o acolhe com coração puro. Graças ao pão de vida nova que hoje partilhamos, podemos continuar no caminho de toda a Igreja, que tem por meta o reino de Deus, por luz a fé e por alma a caridade. Em todas as partes do mundo, a Igreja vive como povo que caminha no seguimento de Cristo, nosso irmão e Redentor. Ele, o ressuscitado, ilumina-nos a via para o Pai e santifica-nos com a força do Espírito. Ouvimos a palavra do Santo Padre nesta belíssima homilia centrada nas leituras que a liturgia propõe nesta segunda-feira da terceira semana da Páscoa. Vamos permanecer alguns momentos em recolhimento
para interiorizarmos a palavra que ouvimos e fazermos a nossa oração e meditação. A liturgia prossegue com a oração dos fiéis que o Papa introduz. Elevemos até Ele a nossa comum oração, pedindo-lhe pelas necessidades da Igreja e do mundo inteiro. Pelo Santo Padre Papa Leão, que hoje nos visita, para que, unido aos bispos e aos presbíteros, conduza o povo de Deus com zelo apostólico. Oremos, irmãos. De quando em quando desaparece o sinal, pelo que vão as nossas sinceras desculpas, mas temos de ter um pouco de paciência. Graças a Deus já voltou o sinal. A Assembleia que a cada uma das invocações responde: escutai-nos, Senhor, escutai-nos. Pelas pessoas que sofrem perseguições e violência, para que a mão de Deus nunca os abandone e os conforte quando enfrentam provações e adversidades. Oremos, irmãos. Por aqueles que procuram o Senhor Jesus, para que o encontrem na palavra e no pão vivo e o testemunhem através da humildade do coração. Oremos, irmãos. Por todos os que têm fome de verdade e sede de justiça, para que encontrem nas instituições públicas quem os acolha como irmãos e os sacie. Oremos, irmãos.
por todos nós aqui reunidos em assembleia, para que reconheçamos que é uma grande obra de Deus acreditar naquele que o Pai enviou. Oremos, irmãos. Sempre em língua choque, aqui a Assembleia, a cada invocação, foi respondendo: escutai, Senhor, a nossa oração, escutai, Senhor, nós vos suplicamos. Senhor nosso Deus, que saciais o vosso povo como pão do céu, os chamais a seguir o vosso Filho, pelo caminho da verdade e da justiça. Escutai a nossa oração e dai nosso alimento, que dura até a vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Com esta oração, o Santo Padre acabou de concluir a oração dos fiéis, também chamada oração universal, que em certo sentido também encerra a parte da liturgia da palavra. E assim somos introduzidos à parte da liturgia eucarística. Aqueles que nos acompanham através da televisão e dos canais vídeo podem ver que alguns fiéis aqui na esplanada de Saurimo, fiéis de diferentes categorias, jovens e adultos, homens e mulheres, leigos e consagrados e consagradas, apresentam ao Santo Padre em procissão solene as oferendas que vão servir para o sacrifício. E podemos ouvir como música de fundo o bonito canto do ofertório, certamente em língua choque, uma das línguas certamente muito faladas aqui na região de Saurimo e provavelmente em toda a província da Lunda Sul. Gostaria de recordar que esta Santa Missa aqui na esplanada de Saurimo acontece no terceiro dia da visita do Papa Leão XIV a Angola, que chegou no sábado, dia 18, e se deteve ontem, e hoje é o terceiro dia. O dia de hoje começou com uma transferência de Luanda até Saurimo, a quase 950 quilômetros de distância, num voo que durou praticamente 1h30. E antes dessa missa, o Santo Padre visitou o lar dos idosos, tanto o lar de assistência à pessoa idosa de Saurimo, em que, numa cerimônia breve, mas muito comovente, tivemos também os testemunhos.
não só da diretora, mas também 2 testemunhos, um senhor e uma senhora, idosos, os 2, que são hóspedes desse lugar. Na sua intervenção, o Papa Leão sublinhava que o cuidado das pessoas mais frágeis é um sinal muito importante da qualidade da vida social de um país. E sublinhava ainda que não nos devemos esquecer que os idosos não devem ser apenas assistidos, mas em primeiro lugar devem ser escutados, pois eles guardam a sabedoria de um povo. E todos nós temos muito a agradecer aos mais idosos, pois eles enfrentaram grandes dificuldades pelo bem da comunidade. Palavras realmente inesquecíveis que o Papa pronunciou durante a sua visita a este lar de assistência à pessoa idosa de Saurimo, aqui na província da Lunda Sul, em Angola. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos o sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Suba a vossa presença, Senhor, as nossas orações e as nossas ofertas, de modo que, purificados pela vossa graça, possamos participar dignamente nos sacramentos da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno, onipotente, e verdadeiramente nosso dever é nossa salvação, que sempre vos louvemos. Humanidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele nascemos filhos da luz para a vida eterna, e abrem-se para os fiéis as portas do reino dos céus, porque a nossa morte foi redimida pela sua morte, e na sua ressurreição ressurgiu a vida do gênero humano. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultamos homens por toda a terra, e como os anjos e todos os coros celestes, proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Após o prefácio, a Assembleia e todos nós, com eles, cantamos o Santo, 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 Santo. A aclamação do Santo, talvez não saibamos, tem a sua origem bíblica no Cântico dos Serafins, durante a visão que o profeta Isaías teve no templo, como lemos no capítulo 6 de Isaías, versículo 3. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Portanto, é um hino, um cântico, um grito de proclamação, até um rugido de asas, segundo se expressa o profeta Ezequiel. É o canto vigoroso e poderoso entoado pelas hostes celestes, convidando a comunidade terrena a unir-se ao coro incessante de louvor ao Senhor de todas as criaturas. Vamos também nós acompanhar este canto.
do Santo, 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 tanto tem lugar a oração eucarística, que é a parte central da missa. Vamos seguir com toda a interiorização, com toda a devoção. Porque dais a vida e santificais todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, como poder do Espírito Santo. Não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo a outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou um pão, dando graças, vos bendice, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendice, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial do paixão redentora do vosso Filho, a sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação de vossa Igreja. Vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue de vosso Filho, cheios de seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, nosso Papa Leão, com o meu irmão José Manuel, bispo desta Igreja, e comigo, vosso indigno servo, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo, por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos,
para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Esta grande e solene aclamação, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a qual a Assembleia responde com um grande amém, encerra parte da liturgia eucarística e nos introduz aos ritos da comunhão, aos quais vamos participar também nós. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. O diácono acabou de nos convidar a nos saudarmos uns aos outros, a trocarmos uns com os outros o sinal da paz. É uma mensagem que deve cair bem no fundo de cada um de nós, sermos obreiros, construtores da paz, do perdão, da reconciliação entre nós. Recordemos que o moto da viagem apostólica do Papa a Angola reza assim: Papa Leão XIV, peregrino da esperança, da reconciliação e da paz. Portanto, o Papa nos convida a isto, a que todos e cada um de nós sejamos construtores da esperança, da reconciliação e da paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o momento da comunhão eucarística. Para quem se encontra aqui a participar fisicamente na esplanada de Saurimo, em que o Papa Leão XIV preside a Eucaristia. Nós que participamos desta missa através das tecnologias, através da rádio, da televisão e da onda curta, não podemos fazer a nossa comunhão eucarística, mas podemos fazer uma comunhão espiritual, em que desejamos ardentemente que o Senhor nos visite a nossa alma, o nosso coração, esteja conosco e nos dê o dom da sua presença reconfortadora. Eu gostaria de vos propor uma oração que foi sugerida até pelo Papa Francisco durante a Covid-19. Uma oração que geralmente é atribuída ao cardeal Rafael Mary del Val. Podemos rezar juntos esta oração bonita como oração da nossa comunhão eucarística espiritual. Aos vossos pés, ó meu Jesus, prostro-me e ofereço-vos o arrependimento do meu coração contrito, que se afunda no seu nada e na vossa santa presença. Eu vos adoro no sacramento do vosso amor. Desejo receber-vos na pobre morada que o meu coração vos oferece. Enquanto aguardo a felicidade da comunhão sacramental, quero possuir-vos espiritualmente. Vinde a mim, ó meu Jesus, para que eu possa estar convosco. Que o vosso amor inflame todo o meu ser, para a vida e para a morte. Eu creio em vós, espero em vós e amo-vos. Assim seja. Como dizia, é uma bonita oração para a comunhão espiritual. Oração atribuída ao cardeal Rafael Mary del Val, e que até o nosso saudoso Papa Francisco havia sugerido tantas vezes durante o terrível tempo da pandemia da Covid-19. Vamos escutar e seguir com profunda devoção o grupo coral e a assembleia reunida aqui na esplanada de Saurimo, que entoa diversos hinos sacramentais durante este período da distribuição da comunhão.
Se me permitirem, gostaria de aproveitar estes momentos de interiorização, de comunhão espiritual, como sugerimos há bem pouco tempo atrás, um pouco para repisar, sublinhar aquilo que pelo menos a mim tocou de modo particular das palavras do Papa na homilia. O Papa Leão dizia que hoje vemos que muitos desejos das pessoas são frustrados pelos violentos. São frustrados pelos violentos. São explorados pelos prepotentes. E são enganados pela riqueza. Quando a injustiça corrompe os corações, o pão de todos torna-se propriedade de poucos. Perante tais males, Cristo escuta o clamor dos povos e renova a nossa história. Em cada queda, levanta-nos. Em cada sofrimento, conforta-nos. Na missão, encoraja-nos. Palavras realmente muito confortadoras, muito encorajadoras, que o Papa disse hoje, comentando o Evangelho de hoje, em que Jesus dizia às multidões: trabalhai não pelo pão que morre, que perece, que come e termina por aqui, mas por aquele pão que nos leva para a vida eterna. E o Papa sublinhava ainda: não nascemos para nos tornarmos escravos nem da corrupção da carne, nem da corrupção da alma. Toda forma de opressão, violência, exploração e mentira nega a ressurreição de Cristo, dom supremo da nossa liberdade. Realmente palavras muito bonitas e muito fortes, que cada um de nós deve considerar dirigidas para si. Pois a mensagem do Papa, certamente os nossos irmãos e irmãs de Saurimo a ouviram em primeira mão, sobretudo aqueles que estão aqui na esplanada de Saurimo, mas é palavra sempre dirigida a toda a igreja em Angola, a toda a igreja em África, a toda a igreja universal dispersa pelo mundo inteiro.
esqueçamos e também nós passarmos alguns momentos em silêncio. Sobretudo aos amigos e amigas que nos acompanham através da rádio, a estes momentos de recolheção e interioridade. O Papa vai dizer agora a oração depois da comunhão, que nos encaminha à conclusão deste grande evento aqui Oremos. na Esplanada de Saurimo. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que em Cristo ressuscitado nos renovais para a vida eterna, multiplicai em nós os frutos do sacramento pascal, infunde em nossos corações a força do alimento que nos salva, por Cristo nosso Senhor. E agora, em breve, o arcebispo de Saurimo, Sua Excelência Reverendíssima Dom José Manuel Imbamba, vai dirigir uma saudação ao Santo Padre. Santidade, a Arquidiocese de Saurimo acolhe esta visita apostólica como um acontecimento de relevância histórica para a Igreja e para a nação. A cidade de Saurimo, capital da Lunda Sul e sede metropolitana, torna-se hoje capital do mundo, ao receber jubilosamente o mensageiro de esperança, paz, reconciliação e fraternidade. O povo da Lunda Sul, em representação de todos os habitantes desta região e não só, herdeiro de tradições expressas no canto, na dança, na arte, apresenta-vos uma saudação reverente, calorosa e agradecida. Hoje, a nossa província eclesiástica, embora possua ainda algumas zonas por evangelizar, resplandece como vinha fecunda do Senhor, enriquecida pelos dons e ministérios que o Espírito Santo suscita, manifestando-se quais sinais luminosos de uma fé que se traduz em obras concretas, testemunho vivo de que o Evangelho não é só palavra vazia, mas força transformadora da vida pessoal, familiar, social e cultural. Santo Padre, a vossa presença entre nós é como o sol que desponta sobre os nossos rios, iluminando caminhos e aquecendo corações. É bálsamo para as feridas, é confirmação da nossa fé e renovação da esperança que não engana. Hoje, o povo de Deus, reunido nesta região, vos abraça com lágrimas de gratidão, cânticos de alegria e renova o seu compromisso de comunhão eclesial. Que esta visita seja memória viva para as gerações futuras, fonte de bênçãos para todos os que aqui se encontram e impulso para que continuemos a anunciar o Evangelho de Cristo com coragem profética, a servir os pobres com ternura evangélica e a contribuir na construção de uma Angola mais justa, pacífica, inclusiva e reconciliada. Muito obrigado, Santo Padre, pela vossa solicitude paternal e pastoral. A nossa terra sente-se tocada, curada
e abençoada à vossa passagem. Que a vossa presença nos inspire a viver o amor que perdoa e acolhe, a paz que abraça e inclui, a fraternidade que embeleza e dinamiza a vida social e a fé que gera confiança e une os filhos de Deus em família. Deus abençoe o vosso ministério e contai sempre com a nossa oração filial. Tunasakuila Chinch, Kafunga Keto. Muito obrigado, Santo Padre. Eram as palavras do arcebispo de Saurimo, Aqui está reproduzido Dom vosso José Manuel oração, Mbamba, que temos a graça que de é oferecer ao o Santo arcebispo Padre. Falta também de algumas Saurimo, esculturas. que por sinal também é o presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e vice-presidente da Imbisa, portanto, a Associação Interregional dos Bispos da África Austral. E agora o arcebispo está apresentando os dons da Arquidiocese ao Santo Padre, o Papa Leão XIV. Portanto, acabou de apresentar o brasão do Papa, feito em material aqui da região, que, lembramos, faz parte da província da Lunda Sul, esta região de Saurimo. O Santo Padre Leão XIV também dá um presente à Arquidiocese, na pessoa do seu pastor, um cálice que Dom José Manuel Mbamba acaba de receber aqui das mãos do Santo Padre, o Papa Leão XIV, como dom e recordação memorável desta presença, desta passagem, como o arcebispo dizia, do enviado de Deus aqui pelas terras de Saurimo. Entretanto, Queridos irmãos, irmãs, esta tarde teremos o último encontro com a comunidade católica em Angola, mas desejo neste momento dirigir a todos uma saudação repleta de gratidão. Obrigado aos senhores bispos, bem como aos presbíteros e diáconos, igualmente aos consagrados, aos fiéis leigos, por toda a preparação da minha visita. Expresso meu profundo reconhecimento às autoridades civis angolanas pelo grande empenho colocado na organização. Angola, mantém-te fiel às tuas raízes cristãs. Assim poderás continuar cada vez melhor a dar o teu contributo para a construção da justiça e da paz em África e em todo o mundo. Muito obrigado. o Papa acabou de expressar o seu agradecimento, porque a visita a Angola, praticamente, como o Santo Padre disse, está indo ao seu fim. Esta tarde tem um encontro com os bispos e amanhã segue para a Guiné Equatorial. Vamos receber a bênção. Para receber a bênção. Deus, que pela ressurreição do seu Filho unigênito vos redimiu e tornou seus filhos adotivos, vos conceda a alegria das suas bênçãos. Amém. Deus, que pela redenção do Cristo vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, vos faça, por sua bondade infinita, tomar parte na herança eterna. Amém. Vós que, pela profissão da fé,
ressuscitastes com Cristo no batismo, mereçais, pela santidade de vida, encontrá-lo um dia na pátria celeste. Amém. A benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. E assim esta celebração lindíssima, como podemos ouvir, tanto se vai dirigindo à sua conclusão. Foi uma celebração muito participada. Os organizadores nos informaram que dentro da esplanada de Saurimo havia pelo menos 40.000 fiéis a participar nesta Eucaristia. Mas muitos fiéis estiveram fora da esplanada, tanto participando, pelo menos outros 20.000. Portanto, estávamos a dizer que a visita do Papa Leão XIV a Angola, que iniciou no sábado, vindo dos Camarões, está dirigindo-se ao seu fim. Em breve, o Papa fará sua transferência por avião para regressar a Luanda, que é uma viagem de praticamente 950 quilômetros, que fará de voo, naturalmente, 1h30 de voo. E à tarde terá o último encontro público, o encontro com os bispos, os sacerdotes, os consagrados, as consagradas, os agentes de pastoral. Tanto um encontro que vai concluir esta presença do Papa. Eu acho que, por aquilo que nos é permitido, podemos quase ir tentando fazer síntese desta intensa viagem. Tanto recordemos a palavra às autoridades, quando chegou o Papa, no sábado à tarde, fazer juntos de Angola um projeto de esperança. E a Igreja vai se comportar como fermento neste projeto e multiplicar os talentos também nas periferias. Um apelo sobretudo aos jovens. E na missa, em Quilamba, tanto construir um país onde antigas divisões são superadas, ódios, violência, corrupção são substituídos por uma cultura de justiça e de partilha. E depois, a proximidade do Papa, como sempre, no regime. E ontem, no santuário, aquele convite inesquecível aos jovens. A mãe confia-vos um grande projeto, construir um mundo melhor, sem guerras nem injustiças. E é o amor que sempre deve triunfar, e não a guerra. São palavras inesquecíveis, para além destas que ouvimos aqui hoje na esplanada de Saurimo, como nós absolutamente dizíamos. Quando dizia que quando a injustiça corrompe os corações, o pão de todos torna-se propriedade de poucos, coisa que não deve acontecer. Então, vos dou uma grande saudação, desejando que todos possamos continuar a acompanhar esta grande visita do Papa à África durante a sua terceira viagem apostólica.
Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma esteve convosco Bernardo Suate, que mais uma vez vos deseja uma boa tarde e um bom acompanhamento desta histórica viagem. Seja louvado para sempre nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima.
Batulina, you lot a judge in a decopa. How much in Batulina, you lot a judge in a decopa. Wangola mile kono hauke mawami Jira musono kani kafunga kami Wangola mile kono hauke mawami Jira musono kani kafunga kami Sakwila, sakwila kamie Sakwila, sakwila kamie Jamusono Sakwila, kafunga na mono wa mia. Nasakwila, nakusakwila, wika yena zambiami. Nasakwila, nakusakwila, kafunga na mono wa mia. Nasakwila, nakusakwila, wika yena zambiami. Sakwila jinji yena tata ulika funga kami anji twapile no sono tushi no hano hashi Muna kusakwila jinji yena tata ulika funga kami anji twapile no sono tushi no hano hashi Nasakwila, nakusakwila, nafunga kamondo wa mia. Nasakwila, nakusakwila, wika wema zambiami. Zambi iye kafunga matangwa ese kaheta sono tangwa leningwende tunjilenu ese keyenu esu fumani senu zambi iye kafunga matangwa ese kaheta sono tangwa leningwende tunjilenu ese Desem sono kuchinanyiki Jifuji dese
Kujinaniki, Sundiledu Ese, Tifuji Desem Sono, Kujinaniki, Kujinaniki, Tifuji Desem Sono, Kujinaniki, Sundiledu Ese. Atata Nyama Mani Akwese, Itanuke Ese, Sundiledu Ese, Baheta Sono, Tangwale Nimwende, Sundiledu Ese. Atata Nyama Mani Akwese, Itanuke Ese, Sundiledu Ese, Baheta Sono, Tangwale Nimwende, Sundiledu Ese. Parokya Yesem Sono, Kwinaniki, Kwinaniki, Parokya Yesem Sono, Kwinaniki, Sundiledu Ese. Yosese Yesem Sono, Kwinaniki, 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 Yosese Yesem Sono, Kwinaniki, Sundiledu Ese. Kandembe wetu Sono, Kananiki, Kandembe wetu Sono, Kananiki. Para diminuir o som, tem muito ruído, muito ruído.
velocidade. Vamos com a velocidade. Vamos com uma velocidade.